Doutora, a gente vai falar de crise existencial e sentido da vida. Isso. Se você já pegou se questionando alguma vez sobre o propósito da sua vida, suas escolhas e qual que era o seu real sentido, né? O real sentido da sua existência. Porque em algumas fases da vida a gente traz esses questionamentos. Eu estou numa fase que, por alguns motivos, eu passei por isso e agora, né, nesse momento eu falei, é um momento ideal de trazer essa temática. Por quê? Dia 8 de junho é meu aniversário. E quando a gente fica em algumas fases da vida e próximo do aniversário, podem vir esses questionamentos. O que eu preciso fazer da minha vida? O que falta? Eu preciso recalcular alguma rota? E além disso, a gente recebeu essa sugestão em 5 de janeiro desse ano, do José Antônio Bacelar. Agradeço muito por ele ter enviado. E eu fiquei pensando, né, quando que eu poderia trazer? Então agora chegou esse momento. Quando a gente está perto do aniversário, é um novo ciclo que se aproxima, né? Então a gente vem se perguntando o que fazer. E eu venho nesse momento já acho que há quase um ano, né, por situações que eu passei, que é a crise existencial. É um momento de um questionamento profundo sobre o nosso real propósito de vida, sobre as nossas escolhas, sobre o que a gente vem fazendo. E é um sinal de transformação, uma transformação importante e um convite ao autoconhecimento. Ele funciona como um alerta interno de que muitas vezes os nossos valores mudaram e é hora de reescrever a nossa trajetória. E o que causa essa sensação? Então, ciclos, mudanças de ciclos, momentos em que podem surgir alguns questionamentos. E quais são os principais fatores, né, desses questionamentos ou dessas fases? Transições de idade. Então, 30 anos, 40 anos, 50 anos, aposentadoria, que as pessoas pensam, nossa, eu preciso reavaliar minha vida agora para esses próximos anos. Esgotamento. Então, pessoas que estão ali num trabalho incessante, muito corrido, também traz esse questionamento. Mudanças drásticas. Perda de um ente querido, ou términos de relacionamento, mudanças de emprego, demissão, diagnóstico de uma doença grave, mudança de uma cidade. Isso tudo pode trazer momentos de incertezas e questionamento das nossas próprias certezas. Sentimento de estagnação também pode causar, principalmente quando a pessoa percebe que ela está vivenciando a vida dela, mas a partir das escolhas de outras pessoas, porque muitas passam por isso, né? Os pais escolheram, ou o companheiro ou a companheira escolheram, e mesmo com aquela sensação de, minha vida está tudo bem, mas sente que algo não está legal. E quando a pessoa também chega numa fase que ela se confronta com a finitude. Em algum momento eu vou morrer, essa é uma certeza. O que eu vou fazer a partir de agora? E eu quero trazer um alerta importante aqui. A crise existencial em si não é uma questão que nos leve a nos preocupar com um transtorno mental, tá? Ela é um momento de uma ruptura que a gente precisa reavaliar o que a gente vem fazendo e que pode trazer um amadurecimento importante. Mas dependendo do que a gente pode passar, sim, pode trazer uma questão de saúde mental. Então, o que a gente precisa entender? O que a gente sente nesse período, tá? Um vazio interno. Nada do que eu venho fazendo faz sentido, parece que nada vale a pena, um desinteresse geral, inclusive por coisas que antes eram prazerosas, questionamentos profundos. E quando a gente começa a perceber muitas questões no nosso corpo, insônia, uma tristeza profunda, uma agitação intensa, ansiedade, repercussão nos nossos relacionamentos, aí é uma questão de avaliar se pode ter aparecido uma questão de saúde mental, porque muitas pessoas entram na crise existencial inclusive por conta de burnout. É um esgotamento tão grande que a pessoa vai se questionar qual o caminho a seguir a partir dali. E por que nós sentimos desconforto e muitas pessoas sentem angústia pela crise existencial? Porque a gente começa a confrontar qual é aquela cartilha que nos dizem como que a nossa vida deveria ser e como é uma vida de sucesso. É um choque de realidade, né? Por uma busca de uma realidade ali que a gente acreditava que poderia ser ideal
e um mundo de incertezas, porque a vida é muito incerta. E como transformar, então, esse momento de crise em oportunidade? Entender que as incertezas existem e que a gente precisa acolhê-las e buscar por sentido todo dia e não como algo pronto, como algo que existe ali um manual para a gente seguir. A gente precisa reavaliar os nossos valores. Isso que eu venho fazendo realmente é importante para a minha vida, para o meu coração, porque eu sinto, independente do que existe de expectativa social, e, por último, realmente buscar e nos reconectar com o nosso sentido de vida, né? Existe um livro muito conhecido que chama Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, que é uma das obras mais lidas do mundo, e isso não é à toa, né? Existe um motivo por um livro ser tão lido. Ele fala que o sentido não é algo que encontramos pronto, a gente precisa construir diariamente, como se fosse uma pedrinha em cima de uma pedrinha, até a gente construir a nossa vida, a nossa casa. Então, ele traz que a gente precisa validar os nossos sentimentos, saber que aquele momento é um momento que sim causa uma ruptura, uma crise, mas que vai passar. Então, a gente precisa acolher o que a gente está sentindo, isso é muito importante. E a gente precisa também criar uma rotina de micropropósitos, e não, nossa, esse é o meu grande propósito de vida, eu vou ser uma pessoa assim, muito famosa. Não, buscar o que nos faz feliz todos os dias, o que nos traz sentido e propósito todos os dias. E manter conexões com outras pessoas que são verdadeiras e conexões com a gente mesmo, com o nosso coração. Porque o isolamento e a perda de conexão interna traz uma sensação muito grande de vazio que piora a situação. E quando necessário, buscar ajuda profissional, porque o profissional ele vai fazer com que a gente consiga ter mais clareza, entender o que a gente precisa ou não fazer. E para finalizar, nós precisamos tomar muito cuidado com a opinião alheia. Porque existem pessoas que não querem o nosso bem, principalmente pessoas próximas, existem pessoas narcisistas, pessoas que são más, que têm um caráter que não é confiável. E quando a gente baseia o sentido da nossa vida na expectativa das outras pessoas, no elogio das outras pessoas, a gente pode se tornar dependente disso. E quando a gente dá muita atenção à opinião alheia, a gente pode terceirizar a autoria da nossa própria vida. Então, deixar que uma pessoa calce o nosso sapato, sem entender como é a nossa vida, é pedir para que ele caminhe a nossa vida sem ter certeza do que é importante para a gente. O sentido da vida é algo muito íntimo. É quando assim ninguém está olhando, ninguém está sabendo e aquilo nos deixa feliz, faz o nosso coração vibrar e faz sentido para a gente, não para as outras pessoas. E eu vou finalizar com uma frase que eu coloquei ontem numa aula de aprofundamento que eu estou fazendo, que para mim fez muito sentido. Oferecemos às pessoas e ao mundo aquilo que transborda em nossa essência e no nosso coração. Quando compreendemos isso, fica mais fácil entendermos que as atitudes dos outros são um reflexo de quem eles são e não de quem nós somos. O nosso coração é a nossa bússola e guarda os nossos tesouros. Por isso é tão importante nos conectarmos com ele e sentirmos o nosso coração de forma profunda. Muito bom, que coluna importante. Doutora, muito obrigada por mais essa temática. E que a gente possa, a partir dessa temática, desse questionamento, Carol, reavaliar a nossa vida, porque está chegando o nosso aniversário, então é um momento crucial para isso.